Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu convido os irmãos, nesta terceira etapa, a pegar a Sagrada Escritura que você trouxe. Tudo que se move glorifica o Senhor, irmão. Pode dar glória à vontade. Quanto mais glória a Deus você dá, mais você fica parecido com Jesus. Quem quer ficar parecido com Jesus, fala assim: glória a Deus. Chutou a quina da calçada, glória a Deus. Não é? Está andando, trupicou, glória a Deus. É tudo que se move glorifica o Senhor. Eu convido os irmãos a pegar comigo no Evangelho de Jesus, narrado pelo médico Lucas, no capítulo 15, na altura do versículo 11. Lucas 15, 11. O terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Sabendo aos irmãos que Lucas nunca andou com Jesus. Sabendo aos irmãos que o médico Lucas nunca reclinou a sua cabeça e sentiu as batidas do coração de Jesus. Quem encontrou vai ficando de pé em reverência, em respeito à palavra de Deus. Se nós somos a igreja militante, quando a gente está na guerra, a gente fica de pé. Nossa Senhora ficou de pé. Zaqueu, quando recebeu a palavra, ficou de pé. Quando Nossa Senhora ficou de pé diante da cruz do seu filho, o judeu, quando ele está em oração, ele quer uma intimidade com Deus Pai, ele ora de pé, porque ele quer se relacionar, entende? Ele quer se relacionar. Então Lucas nunca conheceu realmente Jesus. Ele era moço do apóstolo Paulo. Moço é aluno, aprendiz. E uma das vezes que ele foi cuidar das feridas do apóstolo Paulo, porque apóstolo Paulo, muitas vezes ele tomava umas pancadas, porque ele pregava e ele pregava com força. E ele não tinha meia boca, ele ia e fazia o seu melhor. Mas ele foi instruído, e o apóstolo Paulo disse assim: sobe a Jerusalém, procura as testemunhas oculares e escreve. Então, como um bom médico, ele foi preciso, cirúrgico, e ele coloca detalhes aqui que faz toda a diferença, amém? Está escrito, e sempre será verdade para nós. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me cabe. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais novo para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo numa vida promíscua, dissolutamente. Levantou-se, versículo 20, e pôs-se a ter com seu pai. Estava ainda ao longe, quando seu pai o viu, motivou-se de compaixão, correu-lhe ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. O filho disse então ao pai: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-o depressa a melhor veste,
vestir, e põe um anel no seu dedo, e calça uma sandália nos seus pés. Até aqui, palavras da nossa salvação. Pode aplaudir esta palavra de encontro, uma palavra de restauração, uma palavra de retorno, amém? Pode tomar o teu assento, glorificando o nome de Jesus, se assim você quer e deseja. Eu ia pedir por irmão, aquele solinho, aconchegante, né? Quando nós adentramos, queridos, ao contexto desse texto, Yeshua, o justo, bendito, o santo, o eterno, o benevolente, Jesus, Ele está aqui junto com publicanos, que eram cobradores de impostos e pecadores. E os publicanos e os pecadores pararam para ouvir a boa nova, que saía da boca do eu sou, da nossa resposta final, da âncora de nossa alma, do justo e bendito, do eterno, do santo. Porque ele não pregava como os doutores da lei. Quando ele pregava, ele falava aos corações, às almas. Quando o homem de Deus está na presença e vem aqui ministrar a palavra de Deus, ele não prega somente para o teu corpo físico. Primeiramente ele prega para a tua alma. E esta mensagem, ela traz um resultado, ou ela tem que trazer um resultado. Ela exige de nós uma resposta, ou sim ou não. Mas eu só sei de uma coisa, meus queridos: depois que a palavra de Deus ela chega até nós, nada mais é do jeito que já foi. Tudo muda. Mesmo que a minha palavra for não, ou mesmo que a minha palavra for sim, eu não já sou mais o mesmo. Há um efeito de transformação em nós. Quando Jesus estava ensinando os publicanos, que eram cobradores de impostos, e os pecadores, eles pararam para ouvir Jesus. E ao parar para ouvir Jesus, ele começa a anunciar o reino de Deus. A primeira vinda de Cristo nesta terra, meu irmão, minha irmã, foi para implantar o reino de Deus no coração dos homens, para ficar marcado o reinado de Cristo na tábua do nosso coração. A segunda vinda, aquela que o apóstolo Paulo diz na sua última carta, o último escrito que ele fala ao seu menino, ao seu aluno Timóteo: enquanto a mim, eu já estou a ponto de ser imolado, morto. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Resta-me agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. Agora levanta a sua mão assim, para receber. Não somente a mim, diz o apóstolo Paulo, mas a todos aqueles que aguardam com esperança a vinda última de Jesus. Você que aguarda com esperança, levanta a sua mão e diz assim: Senhor, eu tenho guardado com esperança. Muito fraquinho, eu tenho guardado com esperança a tua vinda última, Senhor. E não somente eu, a minha casa também, Senhor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós entendemos que ao preparar o coração do homem para a eternidade, para implantar o reino de Deus dentro de nós, na sua segunda vinda ele vem buscar a igreja de Cristo.
e a natureza pré-anuncia a vinda do Senhor. Existe uma profecia no livro de Apocalipse que diz que quando o rio Eufrates secar, eis que o Senhor já está à porta. Os relatos agora, nos dias de hoje, estão dizendo que o rio Eufrates está secando, de maneira natural ou sobrenatural já está secando. A natureza como que grita para os filhos da esperança que somos nós, que Ele já está às portas, que não há tempo mais de dúvidas, não há tempo mais de pensar se vai ou não vai. Não perca tempo com quem não tem tempo, porque quem não tem tempo quer roubar o teu tempo, e o tempo agora, ele ruge, ele é precioso. Estamos vivendo dias abreviados, pode ver, começou segunda-feira, daqui a pouco já é sexta, estava em janeiro, agora já está no final do ano. Quando nós olhamos aqui para Jesus, Ele estava ali pregando a Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida para aqueles pecadores. Eis que chegou também os escribas, os fariseus, e começaram a murmurar dizendo: Ele se assenta, Ele dialoga, Ele tem uma comunhão com os pecadores, Ele come com os pecadores. Então o Senhor fitou os olhos sobre aqueles pensamentos e disse assim: 3 parábolas, 3 histórias, a qual nós lemos. Diz, começou o texto no versículo 11, disse também, um homem tinha 2 filhos. Por que disse também? Porque tem coisa antes. O que ele disse antes então? Ele conta uma outra parábola. Ele diz assim: ou qual uma mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas. Um dracma era um dia de trabalho. Ela tinha 10 moedas. E ela, perdendo uma das dracmas, uma das moedas, o que ela faz? Ela acende uma lamparina, ela varre a casa, ela procura com afinco, ela procura com força, ela procura com dedicação aquela moeda que ela perdeu. Lembrando aos irmãos que quando uma mulher é prometida em casamento, ela recebe um dote. O dote é para quê? Para que quando, se talvez o homem repudiasse ela tinha ali como que um fundo financeiro para se manter. Nós vemos no Oriente aquelas mulheres que penduram moedas aqui como ornamento, aqui na cintura. É o dote. Olha a parábola que Jesus está contando para eles. Talvez naquele momento os fariseus e os escribas começaram a caçoar de Jesus. Mas o que este homem está dizendo? O que este homem está falando? E esta mulher, perdendo esta dracma, ela não ficou acomodada com as 9. Não, eu tenho mais 9, está tudo bem. Não, ela se preocupou. E a palavra diz que ela perdeu dentro da casa a dracma. E ao encontrar aquela dracma, e olha, ela usou uma lamparina, uma luz. Ela usou algo que ilumina. E a palavra de Deus diz que a Sagrada Escritura é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Sem a palavra de Deus nós não encontramos o caminho à salvação. Vivemos como cegos. A pior coisa, muitas vezes dentro da casa de Deus, é o quê? Nós vemos cegos guiando cego. É a mesma coisa de você ter uma dificuldade visual, e você vai atravessar a rua, de repente você não enxerga, alguém toca na tua mão, vem o consolo. Oh, ainda bem, graças a Deus, vai me ajudar a atravessar. Irmão, me ajuda a atravessar. Ele falou assim, a outra voz do outro lado fala assim: irmão, eu estou igual você, estou cego também.
Ou alguém dentro de um buraco, dentro de uma cisterna, e de repente você lá passa e a pessoa está lá, falou: ô irmão, ele vê a silhueta sua, falou: irmão, da onde virá o meu socorro vem do céu, né? Ele começa ali a conjecturar, você entendeu? Algo profético, que vai vir um socorro. De repente aquela pessoa que aparece ali olhando para ele, falou: irmão, tira eu daqui. Ele falou: que jeito, eu não tenho braços. Nós vemos isso muito dentro da casa de Deus. São cegos guiando cegos. Aonde que vai parar? Vai ser atropelado, com certeza. Aí, aquela mulher encontrou a dracma. Somente encontramos aquilo que é valoroso para mim e para ti, se nós estivermos iluminados pela palavra que cura, liberta e dá direito à vida eterna. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que era a palavra de Deus. E sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então nós vamos costurando como que uma engrenagem, uma coisa vai puxando a outra, e vai nos dando aqui um caminho entre as pedras, para que nós possamos construir a nossa caminhada de salvação. É interessante que no versículo 8, quando fala desta mulher, diz: ou qual o que? O que vem antes então? Aí vem outra parábola, a qual Jesus começou por ela. Eu comecei de trás para frente. Ele diz assim: existia um homem que tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas. E de repente, uma das ovelhas se perdeu fora do aprisco. E se perdendo fora do aprisco, do redil, o que ele faz? Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Preste atenção, meu irmão, no ensinamento, porque o tema é: fui afligido e aprendi o vosso decreto. Muitas vezes a gente aprende no sofrimento. Muitas vezes a gente encurrala Deus no canto e não dá oportunidade dele. A única coisa que Deus, entre aspas, pode fazer é o quê? É permitir certas coisas na nossa vida, para que nós entendamos que tudo é dele, para ele e nele. Israel passou 3 cativeiros: egípcio 400 anos aproximadamente, babilônico 70, cativeiro romano. Eles foram expulsos da terra de Israel, ficou vários séculos longe. E depois, é interessante que o voto de Minerva, que decidiu que Israel voltasse a ser um estado, um país, foi o voto de um brasileiro, Arnaldo Aranha. Arnaldo Aranha, ele assina por último na comissão da ONU, das Nações Unidas. Aí Israel volta a ser um estado digno e respeitado. Os aviões voltam ali em Israel, do mundo inteiro. Judeu do mundo inteiro que foi dispersado da sua terra natal, voltaram e pousaram ali nas terras de Israel e beijaram aquela terra pelo amor que eles têm. Eles sabem o significado espiritual, cultural. Um homem tinha 100 ovelhas, um pastor, e ele perdendo uma, diz que ele deixou as 99. Eu já vi gente dizendo que ele largou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Eu falei: não, irmão, não é. Você tem que entender o contexto cultural da vida de um pastor nos dias de Jesus e até hoje. Para pastorear as ovelhas, ele tinha que levar a lugar longe muitas vezes, para ofertar pasto bom. Porque o Salmo 22 diz assim: verdes pastagens eu te faço repousar, nas águas de descanso. Mesmo que você atravesse o vale da sombra da morte, ali também eu estarei.
Mas tem pessoas, é lá na cidade de Limeira, que não tem, mas que pessoas que constroem casas, edifícios, que faz alicerce no meio da prova, no meio do deserto, e fala assim: irmão, eu estou na prova. Outro dia: irmão, eu estou na luta. Irmão, eu estou na prova. Mas não sai da prova porque construiu no deserto. Mas o salmista diz que mesmo que eu passe, o deserto ele existe, ele é bom, é a escola de Deus, mas nós temos que passar. Nós não podemos ali construir um alicerce e ali colocar uma moradia, não. Nós temos que passar, é lugar de passagem, de aprendizagem, é lugar de treinamento com Deus. Então o pastor, ele tinha, às vezes andava quilômetros e quilômetros, ele tinha outros redios menores, com o feito de um arbusto espinhoso, para que os predadores, os leões, os lobos, até ursos não vinham predar as ovelhas, porque ele era o pastor. Então, a cada certo tempo ele encostava as ovelhas nesse aprisco, e ali ele ficava vigiando, para que talvez aquela tempestade de areia passe, para que a noite traiçoeira passe e nada aconteça com aquela ovelha. Porque quando nós olhamos, ele deixa as 99 e parece um pastor que não tem zelo, que não tem carinho, que não tem ali um amor com as suas ovelhas. E não é assim com o nosso Senhor, nós sabemos disso. Ele tem guardado a tua vida e a minha vida. Ele tem feito de tudo para que nós possamos entregar ao nosso coração, a nossa casa, a nossa existência, o nosso melhor para Ele. Então ele vai atrás, ele busca, ele não desiste, ele insiste, persiste, ele acha aquela ovelha, ele joga no ombro. Nós já vimos esta imagem de um pastor com uma ovelha nas costas e volta. Nós entendemos aqui, a Bíblia diz que esta ovelha se perdeu fora. O contexto de tudo isso se resume no filho pródigo. Na verdade, essa palavra filho pródigo, esta aqui é a epígrafe, onde está escrito em negrito, que dá sentido ao texto. E fala, nesse texto diz que fala 4 vezes da palavra filho, 10 vezes a palavra pai. Então deveria ser a parábola do amor do pai, não devia ser a parábola do filho pródigo. Porque fala mais do amor de Deus, do zelo de Deus, do cuidado de Deus, do que da desobediência e das aventuras do filho. O que nós entendemos então? Qual é aqui a mensagem, o cerne? Qual é a mensagem principal que Jesus estava querendo dizer com essas três parábolas? Estava dizendo, se referindo ao filho mais novo e ao filho mais velho. Irmãos, eu tinha outra mensagem para trazer. De repente, quando eu olhei para esse cartaz no momento de oração, eu vi pessoas voltando de dentro desse escrito retornai-vos. E a irmã que aqui esteve pregando falou do filho pródigo, falou que volta a casa. Eu falei, irmão, falei para o Rogério, irmão, a mensagem eu vou mudar, porque Deus está querendo que mude a mensagem dentro do tema. Então aqui diz assim, que o filho mais novo, ele bateu no peito e falou, pai, eu quero a minha herança. Primeiramente, quem recebe herança, recebe quando o pai, a mãe morre. Praticamente ali, ele colocou o pai dele num caixão, colocou tudo aquilo que ele aprendeu, colocou tudo aquilo que o pai dele ensinou ele num caixão, não deu valor naquilo. Alguns dizem, a irmã colocou aqui mesmo a respeito do filho mais velho. Muitas pessoas se apegam no filho mais novo, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é outro. Mas a Bíblia diz assim, e o pai dividiu entre eles os seus haveres. Então os dois receberam. Só que eu entendo que o mais novo é a ovelha perdida, que foi perdida fora do aprisco, que se perdeu fora da casa de oração, que fora da igreja. As duas mensagens, as duas parábolas têm a ver com os dois filhos. A ligação das duas passagens, das duas parábolas, resume na parábola do filho pródigo. É um perdido dentro e outro perdido fora. A moeda foi perdida dentro da casa. É o filho mais velho.
que também recebeu metade da herança, que depois, na volta do filho mais novo, ele se rebelou, ele se levantou contra o pai, dizendo: este menino gastou tudo que nós tínhamos, com o mundão por aí. Eu sempre estive aqui, o Senhor nunca me deu um cabrito, uma ovelha para me ceiar com os meus amigos. Você entende que muitas vezes isso acontece, é algo verdade. Isso acontece dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades, da nossa realidade espiritual, da Igreja Católica Apostólica Romana. Quantas pessoas entram na fila da comunhão, mas estão perdidas dentro da casa, como aquela moeda? E quantas pessoas estão lá fora, rejeitando o amor do Pai, rejeitando a casa de Deus, rejeitando a palavra que liberta? É a ovelha que se perdeu lá fora. Eu me recordo, meus queridos, quando eu tinha 14 anos de idade, lá na cidade de Limeira, numa festa de família, no dia de domingo. Aquele almoço aconchegante. A minha família Misael, uma família muito grande, numerosa, muitos primos, tios. Meu avô Benedito Misael, um senhor que Deus já o levou. Ele é muito sábio, ele não tinha estudo, mas ele era um homem muito sábio. A minha avó Verônica Zanetti Misael, uma italiana que não sabia nem ler e escrever, que veio com 1 ano e meio dentro de um navio da Itália para morar aqui, para constituir família aqui. E no meio daquela festa de família, criançada para lá e para cá, o meu pai, Evanir Misael, o meu grande herói, o maior exemplo, ele estava embriagado, ele estava bêbado, e ele chamou eu pelo sobrenome Misael no meio de todo mundo. E a família ali parou, porque ele gritou no meio de todo mundo: Misael, venha para cá. Eu fui até ele. Ele falou: você nunca foi alegria para mim, você é uma desgraça na minha vida. Para você, ou é cadeia, ou é caixão. E quando você nasceu, não teve alegria no meu coração. Naquele momento, queridos, o meu castelo de areia desmoronou. Naquele momento, quando o meu pai, meu grande herói, falou que eu não era alegria quando eu nasci, que eu não era algo de contentamento, que eu não era orgulho da casa dele, o meu mundo encantado, ele se desmoronou, querido. Eu me recordo que quando ele disse isso, eu fechei meus olhos, o silêncio tomou conta daquele ambiente. Eu recordei que quando eu andava com 6 anos de idade, eu colocava aquela roupa mal cheirosa. Quando ele chegava do trabalho, colocava no meu corpo e saía pela sala, dizendo: eu quero ser como meu pai, eu quero andar como ele, eu quero gesticular com ele, eu quero falar como ele. Ele é o meu herói, ele é a minha inspiração. Mas naquele momento, o homem que era a minha inspiração falou que eu era uma desgraça. Então eu saí daquele ambiente, meu irmão. Antes de bater o portão da casa da minha avó, o meu avô, muito idoso, levantou daquelas cadeiras de balanço com muita dificuldade e disse assim: um dia, esse menino vai ser motivo de honra e orgulho para sua casa. Um dia. Eclesiastes capítulo 11 diz assim: solta o teu pão sobre a superfície das águas, muito tempo depois o verás. Soltar o pão é soltar a nossa força, soltar a nossa esperança, soltar aquilo que alimenta. O que alimenta são as promessas que está contida dentro do livro santo. O que alimenta é a esperança que um dia Deus vai mudar a nossa sorte. O que dá esperança é morar na eternidade, querido, porque Ele deixou para nós aqui como um exemplo manual, que é possível viver nesta terra e ir morar na eternidade. Nós temos 2 naturezas, querido. Você não é daqui, você é estrangeiro, aqui é só uma passagem, aqui é só um tempo. A sua pátria amada está esperando você e a tua casa com vestes brancas. Só depende de nós.
Então eu saí daquele ambiente com uma palavra de maldição do meu pai e com uma palavra de bênção do meu avô. E eu andei pela cidade de Limeira. Limeira é a rota do tráfico de armas, tráfico de droga e armas, porque lá é cercada de rodovias, onde facilita. Limeira é uma cidade que tem muita gangue, muita violência, muita droga. Então eu andei pelas cidades de Limeira, sem rumo, sem caminho. Eu encontrei algumas pessoas e comecei a andar com elas e fazer parte de um movimento. Com 14 para 15 anos eu ingressei num movimento chamado Skinheads, ou Carecas do Brasil. Quem já ouviu falar isso? Um monte de gente. Eu vi muito aqui em São Paulo, 7 de setembro e 1º de maio, lá na Praça da Sé, protesto, pancadaria, agressão, violência. Raspei minha cabeça, tatuei meu corpo, coturno no pé, machado na mão. É certo que eu escolhi esse caminho, mas também é certo que a palavra do meu pai abriu um buraco no meu coração, aonde eu fiz as escolhas erradas. 7 anos eu fiquei nesse movimento, violência, agressão, tentativa de homicídio. Agredi as pessoas a machadada, tatuei 3 machados no meu corpo, uma bandeirona assim do Brasil grandona, porque era um movimento que pregava o nacionalismo à base de violência, pregava o antissemismo, que é o ódio aos judeus, pregava a homofobia, ódio aos irmãos homossexuais, e pregava também ódio ao estrangeiro. Movimento extremamente violento. 7 anos nesse movimento, andei por esse Brasil para tudo quanto é lado. O salário do pecado é a morte. E aquilo ali já não começou a fazer tanto efeito como fazia. Um abismo puxa o outro. Eu lembro que um dia na cidade de Pirassununga, mais interior ainda, eu entrei, nós fomos fazer um atentado lá. Nós paramos com um caminhão, desceu 15 skinheads, e eu estava junto. Nós entramos dentro de uma casa de prostituição, onde os irmãos homossexuais se prostituíam. Nós entramos e agredimos os irmãos que ali estavam, com um taco de beisebol, com corrente, bomba de impacto, e eu a machadada. O meu nome não era mais Misael, era irmão da machadinha, porque eu agredia a pessoa a machadada. Eu tinha uma raiva, uma fúria tão grande dentro de mim, queridos. Podia ser grande, pequeno, eu partia para cima. Eu fiz parte desse movimento. Aí nesse dia desse atentado, nós corremos para Anhanguera, pegamos uma carona com um caminhoneiro, viemos para Limeira. 3 dias depois eu liguei para os irmãos: irmão, estou descendo aí para fazer um atentado. Ele falou assim: ei, machadinha, não venha. Aquele rapaz que foi agredido, a machadada, morreu. Foi levado para São Paulo, não resistiu. Não venha para cá, que aqui está, ó. Mas os irmãos, já catou 2, eles assumiram o BO. Linchamento. Então eu comecei a analisar a minha vida e vi que a palavra do meu pai tinha sentido, porque a minha vida não tinha sentido. Porque onde eu estava caminhando, para onde eu estava entrando, não era algo que era bom, agradável, que trazia alegria, que trazia paz. Mas era um buraco que eu estava entrando. Eu quero dizer para você, se você tem que falar que ama alguém, você tem que falar hoje. Absalão, filho de Davi, tinha treta com o pai dele, com Davi. E Davi não deixava ele entrar dentro do palácio. Um dia alguém chegou e falou assim: rei, deixa o menino entrar. Ele falou: pode entrar, mas eu não olho no olho dele, eu não converso com ele e não manifesto nenhum sentimento a ele. O menino entrou dentro do palácio, mas Davi nem olhava para ele. Então ele saía da porta para fora e começava a falar mal do pai. Resumindo a história, um queria matar o outro. Nessa história, Absalão morreu. Mas no velório ali de Absalão, filho de Davi, Davi chorava como criança e dizia: Absalão, Absalão meu filho, o que dava eu para e dava vida por ti? Por que ele não olhou nos olhos do menino? Por que não falou que amava o menino? Por que não repreendeu o menino então? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer agora, meu irmão. Se tiver que perdoar, perdoa agora.
Se tiver que mudar de vida, muda agora, nesse encontro, não vai haver amanhã. Eu cansei daquela vida, aquela vida não me alimentava, eu queria mais. Então 7 anos nos movendo, quantas vezes meu pai e minha mãe ia buscar eu lá na DIG, na delegacia, tentativa de homicídio, agressão, tentando incendiar lugares com um coquetel de molotov. E cada dia mais eu me enquadrava nas palavras do meu pai. Eu não era nada, eu nasci para perder. Porque quando eu saí daquele portão, eu falei: eu vou ser a pior pessoa da face da terra. Eu vou ser a pior pessoa da face da terra. Depois de 7 anos desse movimento, eu comecei a beber nas quermesses de igreja. É por isso que nós pregamos contra a bebida na festa religiosa. A bebida, a droga que mais mata é o álcool. A porta de entrada da maconha, da cocaína e do crack é o álcool. As famílias estão sendo destruídas, não é pelo crack e pela maconha, não. A porta de entrada é o álcool. Nós temos equipes que vão fazer visitas, atendimento de oração. O que eles relatam, que as famílias estão destruídas pelo álcool. Comecei a beber, fumar cigarro, fumar maconha, cheirar cocaína. Conheci o crack, eu me apaixonei pelo crack. Fiquei dos 7 anos que eu usei droga, eu fiquei 5 anos viciado em crack. Igual os irmãos que a gente vê por aí, que não parece gente, parece mais um bicho. Quantas vezes na cidade de Limeira eu andei defecado nas calças, urinado, vendendo tudo que tinha. É interessante que a minha mãe, Antônia, ela trabalhava na igreja. Ela limpava os bancos, era zeladora da igreja. Ela limpava os bancos da igreja. E diz relato, logo depois da minha conversão, algumas pessoas que era mãe de amigos meus que participavam da comunidade onde ela trabalhava, falavam assim: Michael, eu via sua mãe quando você estava no mundão, eu via sua mãe limpando os bancos com lágrimas. E ela falava assim: Senhor, eu limpo os bancos com lágrimas, para as famílias perfeitinhas, bonitinhas, se assentar com seus filhos perfeitos e bonitos. Mas o meu filho, Senhor, aonde ele está? Traga o meu filho de volta, Deus, traga o meu filho de volta. 14 anos. Diz as pessoas, quando ela não aguentava mais, ela ia de joelhos até o Santíssimo, até o Sacrário. E ali ela falava: Senhor, o meu filho, Senhor, traga ele de volta. Eu conheci uma mulher que hoje é minha esposa, hoje é sacramentado a nossa relação. Na minha cidade, e nós tivemos uma filha, chama Vitória. Hoje ela tem 21 anos. E quando eu conheci ela, logo nós viemos aqui para São Paulo. Eu fui morar no Ipiranga, só que eu trabalhava em Campo Limpo Paulista. Então eu tinha que pegar lá o metrô e fazer baldeação, Francisco Morato, tá? Campo Limpo Paulista, depois ir para Jarinu. É lá que eu trabalhava. E o irmão que me acolheu na casa dele, eu trabalhava numa obra. E o irmão que acolheu eu na casa dele falava: irmão, vamos para a igreja. Irmão, vamos para a igreja. Ô irmão, vamos para a igreja. Eu falei assim: eu não gosto de igreja. Porque eu fumava maconha na porta da igreja. Ninguém falou de Jesus para mim. Ninguém chamou aquele jovem: ei, vamos fazer um encontro. Ei, para você tem chance ainda, tem jeito. Porque é muito mais fácil a gente desviar do problema do que a gente enfrentá-lo. Eu não tenho nada a ver com isso, é isso que nós falamos. Não, isso eu não tenho nada a ver com isso. É o governo que tem que resolver isso, é a igreja que tem que resolver isso. Mas os filhos da igreja muitas vezes não faz. Aí Deus levanta comunidades de vida para fazer o trabalho que muitas vezes aqueles que é para fazer, os fariseus e os doutores da lei não fazem. Aí sobra para quê? Para as comunidades, que eu vejo que é o futuro da igreja. Porque a igreja está sendo perseguida e vai ser. E um dia ele fez um apelo tão forte: irmão, você come na minha casa,
Você toma banho na minha água, você enxuga na minha toalha. Vamos comigo na igreja. Eu falei, eu vou. Ele era protestante. Eu fui num ponto de pregação. Quando Deus tem algo contigo, e quando Deus quer se revelar a alguém, você pode estar escondido onde você quiser. Você pode ir no centro de macumba, no centro de terreiro, na cartomancia. Você pode ir lá no centro espírita, na mesa branca, mesa negra. Você pode ir onde você quiser. Deus vai até lá e levanta até um ímpio para falar com você. E quando eu fui a esse ponto de pregação, eu gosto de soleira, eu coloquei meu pé na soleira, porque divide um tempo novo de um passado triste. Quando eu coloquei o pé, a missionária estava pregando o evangelho, e justamente nessa hora ela olhou para mim e falou: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vou te aliviar. Eu saí derrubando gente e fui até onde estava a mesa da palavra. Eu coloquei a mão e ela pôs a mão na minha cabeça e começou a orar. Eu fiquei meio expansivo, eu comecei a eu chorar muito. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu fui tomado por uma força que eu não conhecia. E de repente ela tirou a mão e falou: filho, eu ouvi você cruzar o céu para pregar a palavra de Deus. Você vai ser um missionário, um pregador da palavra de Deus. Eu não, você não sabe da minha história. Quem te falou isso? Ela falou assim: quem me falou foi Deus, e eu vi você. Deus te tirou da ponta de uma faca, Deus te tirou de tiro, de bala, Deus tirou de atropelamento, Deus tirou de enfermidade para te dar uma vitória. E quando eu ia saindo da presença daquela mulher, ela pegou no meu ombro e falou: ei, nunca se afaste do altar de Deus. Você não é daqui, você quer ir embora para a sua casa, para a sua terra. E quando você chegar na sua terra, vai ter um homem que vai caminhar com você até o final. Quando ela falou: nunca se afaste do altar de Deus, eu me lembrei um dia, último dia de carnaval na minha cidade, a igreja matriz do centro da cidade de Limeira, Nossa Senhora das Dores, uma igreja muito grande, muito bonita. De repente ali de manhãzinha, eu vi a porta entreaberta num domingo de manhã. Eu entrei naquele e saí, nós estávamos dentro de uma Kombi, há 4, 5 dias usando droga, tendo relação homem, mulher, uma Babilônia, tudo misturado, cocaína, e não comia, e não bebia, só cachaça, cocaína, maconha, cigarro e pedra, e sexo. Aí eu entrei dentro daquela igreja, eu fui até o altar central, e urinei sobre o altar da igreja. Quando nós não conhecemos a verdade, meu irmão, quando a verdade não vem até nós, nós cometemos grandes crimes. Mas quando eu urinei no altar da igreja, eu acredito que Deus falou assim: agora eu te pego, rapaz. Agora você mexeu na minha ferida, agora eu te pego. Naquele momento eu saí, e eu lembrei isso no momento que ela falou: nunca se afaste do altar da igreja. Voltei para a minha cidade. Quando eu voltei, a minha esposa falou: eu vou embora, você é um mau caráter, você me trai. Eu traí a minha esposa, eu era um adúltero, um sem vergonha, um vagabundo, prepotente, orgulhoso, vaidoso, agressivo. Aonde abundou a desgraça, vai superabundar a graça. Aonde abundou a desgraça, vai superabundar a graça. Ela foi embora. Quando ela foi embora de casa, 3 meses depois, eu fui parar num grupo de oração. E quando eu entrei no grupo de oração, eu encontrei uma pessoa que eu não esperava, o meu maior inimigo, chamado Rafael, que é o fundador da nossa missão. Eu sou cofundador com ele. Ele era meu inimigo, eu queria encher ele de machadada. Já trocamos tiro, já trocamos porrada, já trocamos de tudo. Mas Deus nunca permitiu que algo de mal acontecesse, nem comigo nem com ele. E quando eu entrei, a minha irmã que me levou até lá falou assim: Rafael, ela conhecia ele: Rafael, cuida do meu irmão. O meu irmão não tem mais nada, nem no fundo do poço ele está no fundo da fossa.
Ali nós ficamos dentro daquele lugar chamado Santíssimo, que eu não sabia o que era. Eu vi aquela caixinha de metal, eu falei assim, vai voar caixinha para tudo quanto é lado, que é o sacrário. Vai ser porrada aqui para todo lado. Aí de repente Deus já quebrantou o nosso coração, abrandou a nossa ira, a nossa raiva. No final daquele abastecimento do grupo de oração, aquelas senhorinhas que ali estavam, nos abraçou ele, abraçou eu. E depois dali ele veio e falou, irmão, eu quero pedir perdão. Eu falei, então tá bom, sai fora, porque eu não estava ainda na presença. No outra semana, eu ficava olhando o carro. Esse era o meu trabalho, olhar carro e levar água para o pregador, olhar carro e levar água para o pregador. Aí eu cheguei nele, depois de umas 2 semanas, falei, irmão, agora eu quero te pedir perdão. E naquele momento Deus selou aquela amizade. E nós ficávamos depois do grupo de oração, ali nós sentávamos ali nos degraus da igreja, e ficava falando, irmão, nós temos que fazer alguma coisa, vamos fazer uma missão, vamos fazer alguma coisa, vamos pregar. Era 2 meninos que não sabiam nada de Bíblia, não sabiam nada de doutrina, de igreja, da vida dos santos, não sabiam nada de nada, mas tinha vontade, tinha desejo, tinha força de querer fazer algo. Ali, nós falamos, e aí o nome, nós temos que ter um nome, quem nós somos? Vamos colocar alguma coisa violenta, porque não era violento, então tem que ser violento. O que é guerreiros? Soldados? Aí ele falou, gladiadores. Eu falei, gladiadores do rei? Ele falou, isso, gladiadores do rei. Ali, Deus ali assinou embaixo desta missão. Começou eu e ele, gladiadores do rei. E ali foi a nossa trajetória. 1 ano depois, eu estava ali dentro do grupo de oração, eu recebi uma notícia. Eu fui buscar um refrigerante no bar onde eu entubava, onde eu encharcava o coco. Ali uma pessoa olhou para mim e falou assim, ei, Maico, vai fazer exame, porque aquela mulher que você traía, sua esposa, lá no final da rua, no meio daquele mato, ela é soro positivo, HIV, e ela já está em estágio final. Aí eu entendi porque que eu tinha muito problema. Eu tinha problema estomacal, eu tinha problema sempre enfermo, sempre com febre, sempre com problemas. Manchas começaram a sair pelo meu corpo. Aí eu fui até o nosso sacerdote e falei, a situação era assim, sim, assado, eu fiz isso e isso. Agora eu estou nessa situação. Ele falou assim, não, vamos orar, vai fazer o exame. E no dia que eu fui fazer o exame, eu voltei, retornai-vos. Eu voltei na casa do Pai. Eu voltei aonde eu procurei ao altar e não achei. Eu fiz estudo bíblico, eu fiz teologia na igreja protestante por 5 anos, antes de ingressar na igreja católica. Porque eu procurava um altar, meu irmão. Eu procurava um altar. A mulher falou ali, a mulher de Deus falou para mim não se afastar do altar. E eu busquei esse altar. Eu não encontrei. Eu encontrei mesa, eu encontrei tudo quanto é coisa, mas não encontrei o altar. Porque quando eu li, altar tem que ter sacrifício, altar tem que ter sangue, altar tem que ter transformação. E lá eu não encontrava isso, com todo o respeito. Aí eu fui fazer o exame. Antes de fazer o exame, eu fui no santo sacrifício do altar, numa santa missa. Aí quando eu peguei o corredor central ali, na hora da comunhão, eu falei assim, se o Senhor está nesse pedaço de pão, se o Senhor habita nesse gole de vinho, o Senhor muda a minha vida. Porque o Senhor falou através daquela mulher que eu ia cruzar os céus, que eu ia pregar a palavra. Eu ainda não cruzei os céus, eu ainda não preguei verdadeiramente a tua palavra, Senhor. Então eu quero, Senhor. Se tu é Deus, nesse pedaço de pão, muda a minha história. E eu comunguei Jesus. Fui fazer o exame. Cheguei, tirou o sangue. Desse 3, 4 dias depois aconteceu lá na nossa comunidade o último dia do avivamento, as 7 chamas do Espírito, era o número 7, lembra que eu falei? O acontecimento, a graça, a vitória acontece no número 7. Aí no último dia do avivamento, eu estava ali, dentro da comunidade, apreensivo pelo resultado daquele exame. De repente o coordenador ia dar a bênção final, que acabou aquelas 7 semanas, subiu uma senhorinha. A senhorinha subiu, tomou o microfone do coordenador e disse, tem um homem aqui
que tirou seu sangue. Só que ele não acredita no poder redentor do sangue de Jesus. Eu quero dizer para você, homem, falou assim diante da assembleia: o sangue que rola nas suas veias é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Pode levantar a mão. Aí eu olhei, não tinha ninguém. Falou: então sou eu mesmo. No outro dia eu fui, catei minha moto, 8h30 da manhã, catei a motinha Titanzinha, saí e fui cruzando rua, atropelando quase gente, passando na contramão. Catei o exame, um papel no plastiquinho, joguei na boca e acelerei e falei: eu vou lá na casa de Deus, eu vou lá onde tem o altar, eu vou lá onde tem o sacrifício, eu vou lá onde tem a transubstanciação, onde tem Jesus Eucarístico. Eu quero ver se é mesmo Jesus, se é mesmo o Senhor. Aí eu catei, fui, e polícia atrás de mim, porque pensou que aquela moto era roubada. Eu estava que nem louco, desesperado. Eu cheguei na praça, na central, deitei a moto, saí correndo para dentro, e as polícias veio atrás de mim, e eu fui diante do altar. Eu falei: Senhor, em toda a minha vida, eu sempre vou parar em tuas mãos, eu sempre vou parar a abrir. Estava escrito: resultado para HIV, negativo. Negativo. Daquele momento, querido, eu comecei a servir o Senhor e falei: eu vou servir a igreja até o último dia da minha vida. Eu vou servir o Senhor dentro da igreja até o último dia da minha vida. Aquilo que eu aprendi no sítio, a ter honra, lealdade, respeito, hombridade. Aquilo que eu aprendi também no movimento skinhead, a nunca correr de uma briga, a nunca abandonar os irmãos, eu aplico dentro da pregação do Evangelho e da caminhada em Cristo Jesus. Deus não modificou em mim aquela força, Ele direcionou para a pregação do Evangelho. Faz 16 anos depois que eu conheci o Senhor e estou andando lado a lado com Ele, que eu nunca mais fumei uma pedra de crack, nunca mais bebi, nunca mais fumei maconha, nem cheirei cocaína. 16 anos. Eu tomei uma decisão de parar. O diabo não pode, como um homem, uma mulher de Deus que tenha decisão. Quem me libertou foi a palavra de Deus que me libertou. Foi a palavra da verdade incutida na minha alma que libertou das garras do inferno. Aí, um ano depois, um telefone toca. Se prepara, porque esse ano ainda um telefone vai tocar para alguém aqui. Maicon, hoje eu posso ver que você é uma outra pessoa. Aceita casar comigo na igreja? Eu falei: só se for agora. Só se for agora. Eu entrei dentro do banheiro e comecei a chorar. E Deus bradou no meu coração dizendo: eu sou fiel para cumprir ou não sou? Eu sou fiel para cumprir ou não sou? Nós nos casamos. Tivemos mais uma filha, a Eloá. Depois veio a Esther. E o passado ficou para trás. Nós subíamos no monte na cidade de Limeira, onde você vê 7 cidades. E naquele monte, eu e o Rafael, nós começamos a orar: Senhor, nós queremos pregar, leva-nos a longe, leva águas profundas, aqueles jargões que a gente usa. Leva, Senhor, leva, a gente não sabe de nada, mas nós temos vontade, Senhor. O Senhor sabe que não é casca grossa, nós não corre de uma treta não, nós partimos para cima, cai para dentro. E aí foi, e muitas pessoas que ali estavam duvidando do nosso chamado. Quantas pessoas duvidam do nosso ministério, duvidam da nossa aliança, duvidam da nossa bênção. Quantas pessoas olhou ali e falou: é fogo de palha, daqui a pouco isso aí acaba tudo. Faz 16 anos que este fogo está sendo consumido pela autoridade e o poder de Deus, pela sua palavra. Irmãos,
15, 14 anos depois eu cruzei os céus no avião, e eu chorava muito, e Deus me mostrava o mundo criado, e falou assim: eu vou te levar, fica comigo, permanece. Deus não está interessado em quem vai começar, mas Deus está preocupado quem vai permanecer. João 15 diz 10 vezes a palavra permaneça. O Pai é agricultor, eu sou a videira, vós é os ramos. Ele diz 10 vezes a palavra permaneça, 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 permaneça. Ele não está preocupado em quem vai começar, quem está no meio, quem está no final. Ele está interessado em quem vai permanecer. Quem vai permanecer com a igreja? Levanta a sua mão, fala: Senhor, me sustenta num bom combate, me sustenta num bom combate. Alguns anos depois nós subimos um monte, eu e o Rafael, 6 semanas, nós gostamos do número 7, 6 semanas eu e ele, e nós chorávamos muito lá em cima, chorávamos porque nós fomos humilhados. As pessoas diziam que nós tínhamos um capeta no corpo, pelo jeito expansivo que a gente ora, prega, falava que nós já era de tudo. Hoje essas pessoas vão lá pedir aconselhamento e oração na nossa comunidade. É sempre assim, e a gente tem que fazer como João Batista: raça de víboras, porque foges da justiça vindoura. E tem que ajudar. Se prepara que gente vai bater na sua porta, pedir o teu auxílio, o teu conselho, perguntar para você por que você é tão feliz ganhando tão pouco, por que você é tão feliz passando pela luta, pela peleja que você passa, por que você é tão feliz perdoando a quem te maltrata. E a resposta é: eu sou feliz porque dentro de mim habita o Senhor Jesus, aquele que liberta. Eu perdoo porque eu tenho a salvação dentro da minha alma. É por isso que eu perdoo. Aí nós subimos no monte, e subimos lá em cima, e eu e meu irmão Rafael chorávamos muito. Atrás de nós falamos: Senhor, viemos trazer aqui o fruto da colheita. 60 pessoas, tudo famílias que estavam destruídas, pessoas que estavam no crack, no tráfico, pessoas que matavam, que roubavam, que se prostituíam, e ouvindo a palavra de Deus através do carisma da missão Gladiadores do Rei, decidiu acreditar e andar conosco. E nós estamos agora, Senhor, entregando essas 60 pessoas em tuas mãos. Eram as famílias que estavam destruídas, estão todas restauradas, Senhor, estão todas restauradas. Está aqui o fruto da colheita. É assim foi a nossa história. Estamos caminhando com Jesus. E meu pai? E o meu pai? Aonde ele fica nessa história? Cadê o Rogério? Ele falou que ia tirar essa câmera aqui, ia pôr uma mesa aqui para mim, para nós. Mesa é sinal de aliança, de comunhão. E Deus vai chamar a gente para uma aliança, para uma comunhão aqui. Se prepara para dar o seu melhor. Ele falou que ia tirar aqui, dar uma afastadinha e pôr uma mesa aqui. E meu pai? E o meu pai? Eu nunca ouvi o meu pai falar: eu te amo. Eu nunca ouvi isso. A linguagem do amor tem várias maneiras. Tem gente que demonstra trabalhando, pondo a comida dentro de casa. Tem pessoas que entendem a linguagem do amor no toque. Tem pessoas que entendem a linguagem do amor na fala. Mas meu pai nunca tinha manifestado para mim isso. Um dia eu falei para ele: pai, nós estávamos na comunidade, eu preciso de uma igreja, de uma cruz desse tamanho, não tão grande assim, né? Mas uma cruz grande. Meu pai é pedreiro. Ele foi, diz a minha mãe que ele largou o prato de comida e ele desceu lá nas bagunças dele lá de pedreiro. Ele desceu lá e começou a fazer, e começou ali a arte ali de trabalhar com a madeira, pregando, lixando, invernizando. E nós estávamos na comunidade num dia como esse, meio chuvoso, meio sem sol, assim, no final de uma tarde. E eu falei: cadê meu pai? Cadê meu pai? E de repente veio aquela caminhonete soltando fumaça para todo lado. Eu falei: ah lá, Rafael, meu pai vem vindo lá, ele vem vindo com a combosa velha. E veio meu pai. Quando eu olhei, tinha uma cruzona lá em cima da caminhonete. Ele tirou aquela cruz.
e veio com a cruz na mão de cabeça baixa. Eu falei: ei, pai, trouxe a cruz? Ele falou assim: eu fiz essa cruz de voz embargada, eu fiz essa cruz, eu fiquei o dia inteiro lixando. Pai, não precisava lixar, podia ser rústico. Ele falou: não, eu quero fazer o meu melhor. Eu falei: pai, por que o senhor não olha nos meus olhos? Ele falou assim: porque eu tenho vergonha. Então eu fiz essa cruz para redimir toda vez que eu não te falei que te amava, por toda vez que eu não soltei pipa com você num parquinho, por toda vez que eu não fui na escola ver suas notas, por toda vez que eu não te peguei no colo, por toda vez que eu negligenciei a minha paternidade. Eu falei: então olha nos meus olhos. Ele não conseguia, eu ajudei, olha nos meus olhos. Ele olhou nos meus olhos, era a cruz aqui, ali estava meu velho pai, e aqui estava eu, e ali, os dois ali, olhando um no outro, e ele falou: me perdoa, filho. Eu falei: me perdoa, pai. Nós nos abraçamos. A cruz de Cristo restaura as famílias, a cruz de Cristo modifica a situação de uma casa, a cruz de Cristo modificou o mundo, a cruz de Cristo remiu o homem, a cruz de Cristo mudou toda a história da humanidade, querido. A cruz de Cristo. Fecha os seus olhos agora, que eu já estourei. E os irmãos, bora para cima. Fecha os seus olhos. Se Deus me alcançou, vai alcançar a sua casa, com certeza. Se Deus... Irmãos, eu tomei tiro e não morri, tomei facada e não morri, fui atropelado e não morri. Nesses últimos tempos eu tive Covid, perdi 17 quilos, fiquei internado, entubado e tal, e eu não morri, estou aqui vivão, porque Deus tem uma promessa. Deus me tirou lá dentro de uma igreja protestante para falar que existia um altar, que existia um sacrifício, que existia um pão vivo que desceu do céu, e este pão vivo, eu me alimento dele todos os dias. É por isso que eu não caio, é por isso que eu estou na presença dele, porque se depender de mim, eu faço coisas terríveis, mas se depender dele, a transformação na nossa vida, na nossa mente, nos nossos sentimentos, ela é grandiosa, e nós vamos ser alimento para as outras pessoas que estão com fome e sede de justiça. Nós somos a justiça de Deus nessa terra, nós somos a insistência do amor de Deus nessa terra. Fique de pé, igreja. Fica de pé. Traz no seu coração agora, neste momento, se Deus te chamar para vir na frente, o que você necessita? Você precisa de um carro para se locomover, de uma roupa, você precisa de alimento, você precisa de dinheiro para pagar suas contas, mas necessidade é diferente. Você que tem algo impossível, que você não consegue resolver, você tentou de todas as maneiras, do seu jeitinho, mas Deus está bradando o meu coração, dizendo: agora é do meu jeito, agora é do meu jeito, agora é da minha maneira, agora é do meu jeito. Então quando Deus chamar você à frente, não pense duas vezes, faça que nem eu saí correndo, porque eu não tinha mais nada, entreguei a minha vida diante da palavra de Deus. Deixe a eternidade agora adentrar sua realidade. Deixa a eternidade fazer parte da sua vida. Escuta essa canção primeiramente. Este barulho que sai agora é um barulho de eternidade que está visitando a sua realidade. É o som daqueles que vão sobreviver. É o hino daqueles que vão insistir, que não vão abandonar, não. Daqueles que não vão vender o seu chamado, o seu ministério por um prato de lentilha. Aqueles que não entregam a sua família por qualquer coisa, por pior que esteja a situação.
Eu quero dizer que é no último momento que Deus se apresentou, e eu posso falar como o patriarca Jó falou: Senhor, eu falava de ti, de ouvir dizer, pois agora, Senhor, eu falo de ti, de andar contigo no pó e na cinza. Eu conheci Deus no pior dia da minha vida, no pior momento da minha história, e entreguei verdadeiramente a minha história, a minha vida, a minha família, todos os segundos, todos os milésimos, o meu respirar. Eu não tenho outra profissão, eu não tenho outro ofício a não ser pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado para isso. Eu quero que agora você venha. Se você não conseguir colocar a mão na palavra de Deus como eu fiz, isso aqui não é dinâmica, isso aqui é fé. Depende de você, depende de como que você vem. Coloca a mão no irmão, no ombro do irmão. É a igreja, nós somos os ramos. Nós somos os ramos. Coloca a mão no ombro do irmão, porque ele está com a mão na palavra, e nós vamos transferindo estas profecias, esta realidade espiritual para a nossa vida. Escuta, escuta. Pensei que podia viver por mim mesmo. Deixa a lágrima descer, meu irmão. Deixa, que as coisas deixa tudo aqui. não podiam me derrubar. Deixa aqui. O orgulho tomou conta. É o Senhor que está exigindo. Deixe aqui as suas enfermidades, o que é impossível para você. Vem aqui, ó, dá a volta aqui, dá a volta, vem dar a volta aqui, vem, insiste, como aquela mulher com fluxo de sangue, insiste. Disse ao Pai, dá-me comer. E os irmãos servos podem ficar em volta, quer impor a mão, quer orar, quer proclamar a bênção, a cura, ajuda, intercede. Vai lá. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai.